galera, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos em uma aula de redação, estamos entrando no segundo bimestre e hoje eu vou falar com vocês sobre uma questão muito importante. Você já vai falar que toda hora eu falo isso, né? Mas assim, tudo que a gente trabalha com relação à redação é sempre muito importante, principalmente para quem tem interesse em dar continuidade aos estudos. E hoje nós vamos entrar com uma matéria nova e eu vou falar sobre duas questões que são muito importantes dentro de um texto. São duas palavrinhas que quando a gente fala sobre produção textual, elas sempre estão unidas, ok? E aí eu coloquei aqui para vocês, coerência e coesão. Elas sempre estão unidas dentro de um texto, ou seja, quando você for construir um bom texto, você tem que sempre estar ligado nessas duas palavrinhas. Mas embora elas estejam sempre unidas, elas têm sentidos distintos. Então eu vou começar falando sobre a coerência. O que a coerência ela se preocupa? A coerência, ela se preocupa com as ideias dentro de um texto. Vocês lembram que quando eu falei com vocês sobre o parágrafo, eu falei para vocês limitarem o número de ideias dentro de cada parágrafo, para vocês não se perderem, não acabar fazendo com que o texto fique um pouco sem sentido? Então, agora vamos pensar no texto. Não só no parágrafo, o texto. Se dentro de cada parágrafo eu preciso organizar um número de ideias, imagina o texto. Se um texto, vamos colocar aí, eu peço uma redação para vocês de 15, 20 linhas, quantos parágrafos vão ter? Se vão ter vários parágrafos, quantas ideias vão ter dentro do texto? Não é verdade? Essas ideias, elas precisam estar unidas entre si. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, eu quero fazer uma redação e o tema é sobre preconceito racial. Botei um tema lá. E aí eu quero falar sobre o preconceito no Brasil, eu quero falar sobre o início do preconceito, eu quero falar sobre a raiz disso tudo e quero falar sobre a escravidão. A escravidão, ela tem a ver com o tema? Tem. Mas e aí, como que eu vou organizar? Eu falei várias ideias que eu tô tendo, mas como que eu vou organizar isso? Quando eu consigo organizar as ideias dentro de um texto, eu consegui fazer um texto coerente. Entendeu? Ou seja, a coerência, ela está relacionada à lógica. Ok? Espero ter sido claro. Agora eu vou falar sobre a coesão. Quando eu falo de coesão, aí eu já estou falando da gramática, aí eu já estou falando das palavras. Ou seja, a coesão, ela, embora ande junto com a coerência, ela tem a preocupação com a estrutura. Como assim? Eu preciso usar as regras gramaticais corretamente. Eu preciso escolher as palavras adequadas nessa construção textual. Entendeu? E aí, quando eu trabalho a coesão, eu preciso dos conectivos. O que são os conectivos? São palavras que vão me ajudar a construir um texto coeso. Ok? E aí eu coloquei aqui a lista dos conectivos. São os pronomes, as conjunções, advérbios e preposições. Esses conectivos é o que vão me ajudar a construir um texto que tenha coesão.
O que eu quero que vocês façam para a próxima aula? Eu quero que vocês estudem os conectivos, porque na próxima aula a gente vai trabalhar cada um deles, ok? Então eu vou voltar para a questão da aula de hoje. Coerência está ligada à lógica, coesão está ligada à estrutura. Embora elas tenham sentidos distintos, sentidos diferentes, elas andam sempre juntas dentro de um texto, na construção de um texto. Por que eu preciso ter um texto que tenha coesão e coerência? Para que você leia e você entenda, possa ser um texto objetivo e a coesão para que eu não encontre erros gramaticais. Ou seja, para que a língua portuguesa possa ser colocada da forma correta, ok? Essa é o início da nossa aula, da nossa matéria do segundo bimestre. Assistam o vídeo, ok? Um beijo para vocês e até a próxima!